convido a abrir o Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 15. Hoje nossa meditação será do 11 ao 15. Eu lerei do 6 ao 15, porque eu preguei a primeira parte dessa perícope semana passada e hoje eu vou, com a graça de Deus, terminar. Nós vamos ler do 6 ao 15, mas a pregação será do 11 ao 15. Farei a leitura, peço aos irmãos que acompanhem. Marcos 15, 6 a 15. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse, de preferência, Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Vamos orar. Senhor nosso, Pai bendito, nesse momento nós suplicamos Tua graça sobre nós. Que o Senhor nos abençoe com Teu Santo Espírito neste momento de pregação. Que Teu Santo Espírito me ajude a ser fiel à pregação da palavra. E que Teu Santo Espírito ajude os meus irmãos a ouvirem com fidelidade a pregação da palavra, a fim de que isso redunde em honra e glória para o Teu santo nome, mas também na edificação das nossas vidas. Nós precisamos, ó Deus de graça, e a palavra do Senhor, lida e exposta, é o meio de graça por excelência. Que a Tua palavra, que é muito superior a nós, porque permanece eternamente, nós somos erva, somos pó, que a Tua palavra hoje fale aos nossos corações, traga santo arrependimento, traga confissão de pecados, traga salvação, traga edificação da Tua santa igreja. Ó Senhor, escuta o pobre pecador que ora, porque ora em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu estava fazendo esse sermão essa semana, eu me lembrei de uma história verídica de um lutador de boxe estadunidense chamado Rubin Carter. Não sei se os irmãos já ouviram falar dele. O apelido era Hurricane. O Bob Dylan até fez uma música em homenagem a esse homem. Quando o racismo estava em alta nos Estados Unidos, esse homem, que era um lutador negro, começou a ascender na sua carreira, e por inveja e racismo, alguns empresários mandaram que ele perdesse uma luta, e ele, no seu orgulho de lutador, não o fez. Naquela mesma noite, policiais locais
armaram um crime para que ele fosse preso e fosse condenado por aquele crime. Este homem então é preso e durante muitos e muitos anos ele fica na cadeia, até que um jovem estudante de direito fica sabendo da história dele e, por meio dos seus pais adotivos, que eram brancos e ele negro, conseguiram na justiça provar que aquele homem era inocente e ele então foi liberto. A história dele parece muito com a história de Jesus aqui, com uma grande diferença: Jesus não foi liberto, Jesus morreu numa cruz para a nossa salvação. E a outra grande diferença é que toda aquela injustiça cometida contra Jesus e a morte que ele passaria na cruz, a qual veremos mais adiante, tinha um aspecto vicário, substitutivo, salvífico. Rubem Carter nunca salvou ninguém, nunca vai salvar ninguém, ao contrário do Senhor Jesus Cristo, que salva a sua igreja. Tendo isso em vista, nós na semana passada começamos a meditar nesse trecho das Escrituras e nós vimos que o governador romano Pôncio Pilatos tinha certeza que Jesus era inocente e ele armou um plano para libertar Jesus através da multidão, de um costume que havia entre os judeus daquela época. Na época da Páscoa, os judeus contavam com um favor especial da libertação de um preso, seja ele qual fosse, para que pudessem então mitigar o sofrimento da dominação romana. Pilatos contou com isso, e Pilatos, na sua fraqueza moral, planejou usar uma multidão pecaminosa para libertar Jesus, mostrando que naquela ocasião Jesus, que é o verdadeiro Filho de Deus, estava diante agora de uma injustiça que seria feita quando os homens escolhessem Barrabás. E você deve se lembrar que, de maneira irônica, Deus preparou essa cena como eu expus aqui. Afinal, o nome deste homem que vai ser solto ao invés de Jesus é Jesus, o Filho do Pai, mostrando que os homens preferiram um falsário, um homicida, um homem pecador, em detrimento daquele que é o Rei, o Salvador, o doador da vida, aquele que é o próprio Filho de Deus. Hoje nós vamos continuar vendo que Jesus é o Salvador indesejado, que Jesus é aquele que as pessoas rejeitam e que o ser humano rejeita. Essa cena descrita em Marcos tem como propósito nos mostrar isso, que o nosso Salvador é o Salvador indesejado. Quando judeus, romanos, pessoas de todas as partes do império se ajuntam ali no Gabatá, naquele lugar de julgamento, toda aquela multidão rejeitando Jesus mostra que Jesus é o Salvador rejeitado pelo mundo. Vamos ver esta verdade. Em primeiro lugar, no verso 11 diz que estes, ou seja, os sacerdotes, incitaram a multidão no sentido que fosse solto de preferência Barrabás. Aqui, meus irmãos, na cena, há algo muito importante que o evangelista Marcos não registra no condensamento da sua mensagem. Marcos tinha uma mensagem muito condensada e muitas vezes alguns detalhes ficaram de fora desta mensagem. Por exemplo, nessa cena nós temos uma visita da esposa de Pilatos naquele momento na fortaleza Antônia. Segundo o evangelho de Mateus, nesse exato momento no qual Pilatos vai agora inquirir a multidão para saber quem deveria ser solto, chega a mulher desse homem, e ela chega
dizendo que ela teve um sonho com Jesus e que Pilatos não deveria se envolver com aquele justo, porque ela havia muito sofrido no sonho por conta daquela situação. Nós não sabemos muito desse sonho, nós não sabemos nem se foi um sonho dado por Deus a ela, mas nós sabemos uma coisa, que este momento de interrupção abrupta da cena, em que Pilatos ia logo inquirir a multidão, fez com que houvesse um intervalo de tempo propício aos sacerdotes. Foi nesse intervalo de tempo que os sacerdotes começaram a andar no meio da multidão, a fim de convencer a multidão, não através de argumentos lógicos, bíblicos, mas através de ameaças, que eles não deveriam escolher Jesus. E talvez você possa perguntar: como que o Senhor pode afirmar que eles fizeram isso por meio de ameaças? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que essa multidão, até o momento, ela era temida, e essa multidão, até o momento, andava após Jesus e gostava de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém nos evangelhos, nós vemos que aqueles líderes judeus disseram: o que nos adianta? O mundo inteiro vai atrás de Jesus. Quando nós lemos na narrativa de Marcos o porquê que eles não prenderam Jesus na festa, diz que eles temiam a multidão. Então, o que seria possível fazer para convencer essas pessoas a mudar de opinião? Em segundo lugar, um método truculento, que era o método preferido da liderança judaica. E eu vou citar alguns exemplos que não estão aqui no texto, mas que estão nos evangelhos, para mostrar que essa foi a tática daqueles homens. Você pode se lembrar da cura de um cego, que está lá registrado no evangelho do Senhor segundo João. Um homem que foi cego de nascença e foi curado por Jesus, e todos começaram a dizer que foi Jesus quem curou aquele homem. E eles então, tentando lançar dúvida naquele grande sinal que Jesus operara, eles cooptaram os pais daquele jovem, forçando a não testemunhar a favor de Jesus, alegando que se eles falassem a favor de Jesus, eles seriam expulsos da sinagoga. Ou seja, eles deixariam de ser crentes, eles seriam tirados da igreja visível daqueles dias. Mais adiante na história, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, e uma grande multidão começou a seguir Jesus por conta da ressurreição de Lázaro e do testemunho que ele estava dando sobre Jesus, aqueles homens ameaçaram Lázaro e seus familiares de morte. Um pouco mais adiante na história, nós temos em Atos 4 e Atos 5, quando os apóstolos começaram a pregar com ousadia o nome de Jesus e apontar que a responsabilidade da morte de Jesus foi da liderança religiosa judaica, aqueles homens ameaçaram os apóstolos de morte. Então, ainda que a Bíblia não registre o método usado por eles, como era de costume, o que eles faziam para convencer as pessoas acerca de Cristo ser um embusteiro, era a truculência, eram métodos de difamar Jesus e ameaçar as pessoas que queriam seguir a Jesus Cristo. E foi isso que eles fizeram aqui. E veja, meus irmãos, quão infeliz é isso. Ou seja, quão terrível é termos líderes religiosos corruptos e truculentos. Esses homens deveriam liderar o povo de Deus com piedade, com amor, e não fazer ameaças. Eles deveriam ser, como Paulo, exemplo, e não fazer um desserviço ao próximo, usando o seu munus para fazer pressão nas pessoas. Esses homens então nos passam um exemplo péssimo de liderança malvada, de uma liderança que não ama, de uma liderança
que impõe as coisas pela força, e não pelo ensino, pela lógica, pela paciência, pela palavra. E, infelizmente, essa história se repete ao longo da história, através de papas, através de líderes, até mesmo cristãos evangélicos, como os nossos dias, líderes ruins que ameaçam pessoas, que forçam pessoas. Por exemplo, vou contar uma história verídica, né? Parece até absurdo, mas é verdade. Uma certa vez, uma senhora que eu conheço estava numa dessas igrejas onde há missionárias, pastoras, e ela cortou o cabelo, e aquela liderança disse: você vai morrer e toda a sua família porque você cortou o cabelo. Isso não é brincadeira. E este exemplo é um dentre milhares que podemos citar de pastores hoje, de oficiais da igreja, que ao invés de liderarem com a palavra, fazem ameaças, ao invés de serem exemplo, são truculentos, completamente opostos a Jesus, que a Bíblia diz que a sua voz não era ouvida nas praças, que ele mesmo disse que era manso e humilde de coração, e assim deveriam ser os seus discípulos. Esses homens são completamente contrários ao que a Bíblia nos ensina sobre liderança. E esse verso 11 deixa claro isso para nós, a maneira terrível de cooptar pessoas. No verso 12, agora nós temos o plano falhando. Pilatos perguntou então àquelas pessoas: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Chegou o momento tão aguardado do plano de Pilatos, em que ele queria colocar em prática a libertação de Jesus. Era a hora, era agora que a multidão iria seguir sua lógica, escolheria Jesus e resolveria o seu problema. Daí então a pergunta: o que farei com Jesus? E essa pergunta nós podemos aprender algumas coisas dela. Em primeiro lugar, Pilatos nunca deveria ter feito essa pergunta. Ele era o líder, a responsabilidade era dele, e ele muito sabia que Jesus era inocente. Diante desta realidade dele ser o líder, o munus está sobre ele, a responsabilidade está sobre ele. O fato dele conhecer que Jesus era inocente e de que inveja estava motivando aqueles homens a entregarem Jesus à morte, a atitude única e apropriada que aqueles homens deveriam tomar era: este homem é inocente? A resposta óbvia para isso é: eu tenho que soltá-lo. O simples fato dele perguntar isso à multidão mostra a sua fraqueza moral e a sua incapacidade de liderar. Mostra que aquele homem estava liderando de maneira incorreta aquele povo, e que ele estava tentando jogar a responsabilidade naquele povo, ao invés de exercê-la. Em segundo lugar, ao usar o título Rei dos Judeus, como já disse, de maneira desdenhosa, para aquela multidão que odiava ele escolher Jesus, Deus está usando a boca desse homem para declarar a verdade. Quem estava ali, de fato, era o rei de Israel. Deus havia usado anteriormente Pilatos para declarar a inocência de Jesus, e agora ele está usando novamente aquele homem ímpio para declarar que Jesus é o rei. Deus está deixando claro através de uma persona pública que o seu filho, o seu enviado, o seu eleito, o rei prometido da linhagem de Davi estava ali. Mesmo que aquelas pessoas não conseguissem enxergar essa verdade, Deus está estampando na história, através de Pilatos, que Jesus é o rei. Daí Deus fazer questão de usar aquele homem não somente para falar essas coisas, mas também para escrever
aquela epígrafe lá na cruz dizendo: aqui está o rei dos judeus. Em terceiro lugar, Marcos não narra, mas quando este homem falou que Jesus era o rei dos judeus, os sacerdotes nesse momento tomaram uma posição de falar que Jesus não era rei. Lá em João 19:15, os sacerdotes começaram a clamar: fora, fora, crucifiquem Jesus. E eles então disseram a Pilatos: mate esse homem. E Pilatos então retrucou: hei de crucificar o vosso rei? E eles então retrucaram: não temos rei senão César. E veja como é irônico e terrível: os judeus odiavam a dominação estrangeira, eles odiavam o fato de César ser o rei deles. O que eles mais desejavam era um rei da linhagem de Davi para libertá-los de Roma. Mas naquele exato momento está diante deles um rei da linhagem de Davi, mas que não vai libertá-los de Roma, mas que traria salvação para eles, aquele Messias que eles tanto aguardaram. E eles o rejeitam. E não somente rejeitam, eles dizem claramente: César é o nosso rei. Ou seja, aquela pessoa que eles tanto odiavam, eles disseram: não, o nosso rei é essa pessoa. E veja, queridos irmãos, quão terrível é a cegueira do pecado, o quanto aqueles homens estavam embrutecidos no seu coração. O pecado cega o ser humano para ver o óbvio. O pecado faz com que pessoas não percebam as coisas claras diante delas. O pecado faz com que pessoas escolham o mal e não o bem. E pior, faz com que as pessoas escolham o mal acreditando estar certas. Isso é o pior. E eu tenho um exemplo bíblico para provar isso. Um tal de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso estava cego espiritualmente falando. Ele estava tão cego e embrutecido que diante da pregação de Estevão, que falou sobre o Salvador Jesus, aquele homem foi o executor de Estevão. O fato dele consentir na morte ali, não é só, deixa matar. Não, ele estava dando o aval, a ordem oficial para matar Estevão. A sua cegueira só foi curada quando Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. E Jesus fez questão de mostrar que o problema dele era cegueira espiritual, tanto que ele o deixou cego por 3 dias. E a sua entrada na igreja, por meio do arrependimento e o batismo, veio só depois que Ananias orou e as escamas caíram dos seus olhos, mostrando que ele não estava mais cego espiritualmente, apesar daquilo ter deixado ele quase cego no sentido físico e literal. Tanto que mais adiante na história, quando ele está diante do sumo sacerdote, Paulo não reconhece que era o sumo sacerdote. Por quê? Ele teve problema de visão pro resto da sua vida, por causa daquela graça que Deus deu a ele. Cego espiritualmente, agora não, enxergando muito melhor, não é mesmo? No verso 13, nós vemos então agora a multidão gritando: crucificam. Agora nós vemos não só os sacerdotes gritando, mas a multidão que foi incitada em coro, juntamente com os principais líderes do Sinédrio, gritando: crucificam, crucificam. Aqui nós vemos que não foram somente os líderes judeus que gritaram para matar Jesus, mas também aquela multidão. E agora eu quero que você entre na cena e se coloque no lugar de Pilatos. Ele estava contando que aquela multidão escolhesse Jesus. Ele contava que a sua decisão de libertar o inocente chegasse na multidão e tivesse apoio, adendo. Mas naquele momento a multidão grita: crucificam.
e todo o plano daquele homem desmorona como um castelo de cartas. E então, incitada pelos líderes, a multidão grita: crucifica, crucifica, matem esse homem. E a questão é, como isso é possível? Como eu disse no sermão passado, essa multidão é uma multidão mista. Ela é composta por pessoas da Judéia, ou seja, aqueles que moravam em Jerusalém e suas imediações. Mas também essa multidão é composta por pessoas da Galileia, da região de Jesus, pessoas que seguiam Jesus e gritaram hosana para Jesus no dia que ele entrou em Jerusalém de maneira triunfal. Essa multidão também é composta por pessoas que eram prosélitas de lugares distantes do Império Romano e que vinham nas festas para adorar em Jerusalém. Por exemplo, pardos, elamitas e por aí vai, que nós lemos ali em Atos 2. Aquela multidão vinha para a Páscoa e ficava até o Pentecostes, porque geralmente viajar demorava meses, e aquele era um período curto de 50 dias, então eles vinham para a Páscoa e ficavam até o Pentecostes. Então havia uma multidão ali de pessoas de todos os outros lugares. Então aquela multidão, qual é o problema dela agora rejeitar a Jesus? Nós já meditamos nisso. Na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão da Galileia gostava tanto de Jesus que colocou as suas vestes e ramos para Jesus passar por cima e começar a gritar: bendito que vem em nome do Senhor. Aquelas pessoas seguiam Jesus há um bom tempo por causa dos seus sinais e se maravilhavam. No entanto, a multidão em Jerusalém também fazia a mesma coisa. Sabemos que naquela semana Jesus pregou em Jerusalém, no templo e em outros lugares, durante toda aquela semana, e o resumo dessa pregação é dado em Marcos, lá em Marcos 12:37, que diz: e a grande multidão o ouvia com prazer. Isto é, as pessoas de Jerusalém também gostavam de ouvir Jesus. E agora então, nesse momento crucial, que eles tinham tudo para libertar Jesus, por que eles não fazem isso? Nós temos aqui alguns fatores, e o primeiro que eu vou citar é o mais importante: a inconstância, a instabilidade do coração não regenerado. Aquelas pessoas que seguiam Jesus, ainda que seguissem Jesus e gostassem do que eles vissem, do que eles ouvissem, aquela grande multidão não era regenerada, não era de fato crente, não criam em Cristo como o único e suficiente Salvador, e não haviam arrependido dos seus pecados. A verdade é que aquelas pessoas admiravam, gostavam de Jesus, mas nunca amaram Jesus. Elas nunca tiveram o coração delas com Jesus. Cristo nunca operou com a sua graça no coração. E veja que durante o ministério de Jesus, em alguns momentos, muitas pessoas que seguiam Jesus deixaram Jesus, como nós lemos aqui. Então o coração dessas pessoas ainda é dominado por três coisas: o pecado, o mundo e Satanás, mesmo seguindo Jesus. E esse tipo de pessoa, quando chega um momento de decidir entre Cristo e as coisas que lhes são preferidas, a sua escolha é óbvia: o pecado, aquilo que elas preferem. E essa é a principal explicação do porquê essa multidão que seguia e gostava de Jesus e admirava Jesus, agora gritam com ódio consumado: matem esse homem. Chegou o momento. O que elas preferem? O pecado. O segundo fator que nós já expusemos aqui é a pressão que os líderes judeus fizeram sobre a multidão. Nós somos informados nesse texto que estamos expondo
que eles incitaram a multidão, eles, de certa maneira, cooptaram aquela multidão, fizeram com que aquela multidão estivesse agora totalmente contrária a Jesus, através da pressão e da força. O terceiro fator é que aquela multidão, mesmo admirando Jesus e seguindo Jesus, lá no fundo, aquelas pessoas estavam decepcionadas com Jesus. Em que sentido? Eu tenho mostrado aos irmãos, durante toda a série de exposições em Marcos, e nós já estamos quase aí com 140 sermões em Marcos, que durante todo o ministério, Jesus evitou de usar o termo Messias para ele. Ele usava o Filho do Homem, por conta da concepção dos dias dele, que os judeus tinham de Messias. Eles entendiam que o Messias era alguém que os salvaria politicamente, era um rei de Davi, que tomaria a espada, o cavalo, e sairia para a batalha para matar os romanos. Então eles esperavam um líder vencedor dos gentios. Só que Jesus entra em Jerusalém como um rei humilde, montado num jumentinho, e durante as suas pregações ele se mostrou como manso, humilde, como alguém que ensinou a amar o próximo ao invés de odiar. Ele até ensinou para nós orarmos pelos nossos inimigos, o que era descabido para os judeus. Jesus enviou missionários para as cidades gentílicas da Galileia. Tudo isso foi frustrando a expectativa daquele povo, que ao verem Jesus, não viram nele o tipo de Messias que elas queriam, apesar dele ser o tipo de Messias que elas precisavam, porque o que elas precisavam é a libertação do pecado, do seu estado de miséria. O quarto fator que está ligado a esse é a questão da ignorância quanto às Escrituras. Aquelas pessoas conheciam as Escrituras, sabiam citar longos trechos das Escrituras, mas mesmo assim eram ignorantes quanto às Escrituras. De que maneira? Eu vou dar um exemplo. A gente gosta de cantar música em inglês, não gosta? Nós não gostamos? Mas quantos de nós sabem inglês suficientemente bem para saber o que nós estamos cantando? Nós conhecemos a música, mas continuamos ignorantes quanto à sua mensagem, o que ela quer dizer. Então é possível você conhecer alguma coisa, mas não conhecer de fato aquela coisa. Eles conheciam a Bíblia, eles sabiam muitos trechos da Bíblia, eles conheciam o que a Bíblia falava sobre o Messias, mas eles não conseguiram entender pelos textos que falavam do Messias, que ele tinha que morrer pelos pecados, que a dívida do pecado ia ser paga através da morte dele, que ele nunca veio ser um rei político, que ele não viria destruir Roma através da politicagem. Jesus destruiu Roma através do seu reino espiritual, quando ele colocou séculos depois no centro do império um imperador de fato cristão, Teodósio, o amigo do Senhor. Era assim que ele dominaria as coisas, mas eles eram ignorantes, não entendiam isso. E juntando a ignorância com todos os outros fatores, agora, naquele momento, eles abandonam Cristo de vez. E veja, como eu disse, Jesus estava acostumado com isso. Isso não era novidade para Jesus. Lá, depois da primeira multiplicação de pães e peixes, aquele povo, aquela multidão da Galileia, quis fazer Jesus rei. Jesus então teve que pregar um discurso mostrando que ele não era o rei que eles queriam,
que ele salvaria aquele povo sendo o pão vivo que desceu dos céus, eles comendo sua carne e bebendo seu sangue, não no sentido literal, obviamente, mas se imiscuindo na obra de Jesus, se identificando com a morte e ressurreição de Jesus. Ao não entender isso, eles disseram duas coisas. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir? João 6,60. E diante disso, o que eles fizeram? João 6,66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonavam e já não andavam com ele. Isso mostra que essa realidade de uma multidão que gostava de Jesus e seguia Jesus não é improvável, como muitos pensam. Era uma realidade constante no ministério de Jesus. E aqui, meus irmãos, nós temos uma ilustração nessa cena daquilo que o apóstolo João disse no começo do seu evangelho, mostrando para nós o que iria acontecer com o Senhor. Ele veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. João 1,11. A verdade é que Jesus é o Salvador rejeitado. Com essa rejeição pela multidão e posterior condenação por meio dos romanos, nós estamos pintando o quadro claro de que as pessoas não amam Jesus, elas não escolhem Jesus. Na verdade, isso é impossível, que o homem natural, sem a ação de Deus, ame, escolha e se aproxime de Jesus. Por isso, naquele mesmo discurso de João 6, que eu acabei de citar, a mensagem nevrálgica, principal, central, que Jesus estava dizendo é: ninguém pode vir a mim, obviamente no sentido salvífico, se o Pai não o trouxer, mostrando que para o ser humano, sem a graça de Deus, é impossível que escolhamos Jesus e as coisas espirituais. Só à guisa de ilustração, pense bem, se você é um verdadeiro crente, você quer orar todos os dias com bastante intensidade? Você deseja ler a Bíblia com ardência no coração todos os dias? Se você que é um crente, fazer a vontade de Deus é algo custoso, ainda que os mandamentos não sejam ruins, como o apóstolo João diz, imagine pessoas que não têm o Espírito Santo. Isso mostra que é uma bobagem acreditar que seres humanos podem escolher sua própria salvação. Se nós vamos até Cristo e entendemos quem Ele é e o tomamos como nosso Salvador, é tudo por causa da graça de Deus operando no nosso coração. Interessante que Charles Haddon Spurgeon, ele tem um sermão inteiro nesta ideia de que ninguém pode escolher Jesus à parte da graça de Deus. Diante dessa rejeição, o que Pilatos faz? Verso 14. Pilatos disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifiquem Jesus. Vemos aqui, meus irmãos, Pilatos desconcertado diante daquela multidão clamando: matem Jesus, matem Jesus. E ele então se vê perdido, porque ele realmente acreditou que aquela multidão não seria capaz de escolher um homicida, um homem malvado, um inimigo daquele povo. E ele agora está perdido, porque a multidão era a sua libertação do problema político que os sacerdotes estavam impondo sobre ele, e a multidão era a pedra de escape do problema da consciência, dele não conseguir liberar o inocente. Diante da não cooperação da multidão, Pilatos faz uma pergunta que vai ao âmago da questão:
Ou seja, vocês estão pedindo a condenação desse homem, mas o que ele fez? Os principais líderes judeus sabiam que Jesus era inocente. Pilatos sabia que Jesus era inocente. A multidão sabia que Jesus era inocente. Todo mundo ali sabia que ele não merecia a pena capital. Então Pilatos está tentando tocar agora a consciência daquelas pessoas com essa pergunta: que mal fez Jesus? E ao fazer essa pergunta, mais uma vez, Deus usa a boca deste homem para atestar a inocência de Jesus. Deus está usando Pilatos aqui como sumo sacerdote para declarar que o cordeiro que vai morrer é perfeito, porque era costume, nas vésperas do sacrifício pascal, o sumo sacerdote, ao olhar para o cordeiro separado desde o dia 10, dizer por 3 vezes: este é um animal perfeito, propício para o sacrifício. Como o sumo sacerdote deveria fazer isso, mas ele está aqui acusando Jesus e incitando a multidão para matar Jesus, Deus proveu um homem que era um líder governamental, uma persona pública, alguém que não tinha a mínima noção da lei judaica, para inúmeras vezes falar que Jesus é o inocente, para deixar claro àquelas pessoas: vocês estão matando o inocente, e deixando claro que Jesus é o sacrifício perfeito que tira os nossos pecados. Veja que diante dessa pergunta, o que os judeus responderam? Nada coerente. É a mesma coisa de eu perguntar para você: meu irmão, o que você comeu hoje no almoço? E você virar para mim e dizer assim: pastor, eu tomei banho antes de sair de casa. Eu perguntei se você tomou banho? Perguntei que você almoçou. Pilatos perguntou: que mal fez ele? Qual a resposta? Matem ele. Mostrando que eles não foram capazes de levantar nada que se depusesse contra Jesus, que pudesse ser algo que incriminasse Jesus. Por isso que eu disse, o que os sacerdotes fizeram não foram dar argumentos à multidão falando que Jesus merecia morrer por algo. Eles só disseram: nós temos que matar esse homem e vocês são obrigados a fazer isso, porque não havia argumentos. Então eles foram no caminho mais fácil, gritando, sem refletir: matem Jesus. E aqui eu me lembro de um texto bíblico lá de Atos, quando o apóstolo Paulo esteve pregando em Éfeso com seus companheiros, e a multidão se reuniu por causa do dinheiro que estava sendo perdido por homens deixarem de ser idólatras, e por 2 horas eles gritaram: viva Diana dos Efésios, e eles nem sabiam por que eles estavam gritando, mostrando como os seres humanos podem ser incitados e se tornarem uma turba descontrolada. No momento, esse povo, que era uma multidão que seguia Jesus, se tornou uma plebe revoltada, cheia de emoções descontroladas. E aí veja como isso se liga ao que nós vimos anteriormente dos líderes religiosos. Quando líderes religiosos não lideram adequadamente as pessoas e exercem uma influência negativa, qual vai ser o saldo? Uma multidão irrefletida, incapaz de discernir, ignorante e movida pelas emoções. Eu não preciso de ir longe, é só citar igrejas dos nossos dias em que pastores estão lá, dê 100 para ganhar 1 milhão, incitando a multidão a ficar rica e a ser, ou dar vazão ao seu pecado de avareza. E aquelas pessoas nem param para pensar: aonde está na Bíblia que Deus vai me dar 1 milhão se eu der 100? Igrejas que prometem curas que Deus não mais faria
porque os dons apostólicos cessaram, e que estão lá prometendo pessoas que vão curar pessoas e que nunca curam pessoas de verdade, é tudo embuste. Mas as pessoas estão lá, descontroladas, emotivas. Ou aquelas igrejas que tem jogos de luz, pastores falando de maneira emotiva, meu irmãozinho, a musiquinha de fundo, e as pessoas ali levadas a fazer uma profissão de fé falsa, que depois de alguns dias ou meses, elas nunca mais voltam na igreja. Uma liderança ruim leva a uma multidão ignorante, incapaz. Mas, meus irmãos, essa multidão ignorante e incapaz é usada por Deus. Como assim? Ao gritar em coro que Jesus deveria ser crucificado, Deus está usando aquelas pessoas, mostrando quanto Deus é soberano e grandioso e governa todas as ações dos homens. Por que eu posso afirmar isso com tanta veemência? O método dos judeus aplicarem a pena capital não era colocar pessoas numa cruz. O método era o apedrejamento. Tanto que em Atos 7, quando eles mataram Estevão, eles mataram apedrejado. Então por que eles vão pedir a crucificação? Eu vou mostrar 2 textos na Bíblia que vão nos exemplificar isso. Deuteronômio 21, 23 diz o seguinte: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O que esse texto quer dizer? Deixa o apóstolo Paulo falar inspiradamente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que a Bíblia nos ensina é: Jesus tinha que morrer crucificado, mesmo que não fosse o método judeu de execução, porque Ele estava se fazendo maldição em nosso lugar. Ele estava assumindo a nossa culpa do pecado. Como Paulo disse: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Mas algo está nessa cena que Marcos não registra, e essas 2 coisas são muito importantes que eu fale rapidamente para os irmãos. Em primeiro lugar, a atitude de Pilatos. Naquele exato momento, Pilatos pede para os seus serventuários trazerem uma vasilha com água, e ele lavou as mãos, dizendo que ele era inocente quanto ao sangue de Jesus. Queridos irmãos, por mais que aquele homem fizesse isso tentando aplacar a consciência dele, certamente não invalidou o seu pecado diante de Deus. Deus o fez responsável por isso. Afinal, Cristo havia dito antes: quem me entregou a ti, maior pecado tem, deixando claro que aquele homem também estava cometendo pecado. Não adianta tentarmos nos excusar da nossa responsabilidade. Ainda que Deus governe todas as coisas de maneira soberana, sempre nós somos responsáveis pelos nossos pecados. A segunda coisa que aconteceu, e a mais escandalosa, é que naquele momento, em resposta ao que Pilatos fez, os judeus pediram a Deus que lançasse o sangue de Jesus sobre eles e sobre os seus filhos. Como disse o reverendo R.C. Sproul, presbiteriano, já falecido infelizmente, que naquele momento, infelizmente, Deus ouviu e lançou o sangue de Jesus sobre eles,
porque mais adiante na história, na guerra judaico-romana, 1 milhão de judeus, aquela geração e seus filhos, vão morrer presos em Jerusalém, mostrando que Deus ouviu e puniu o pecado daquelas pessoas que rejeitaram o inocente Jesus e as responsabilizou pela morte horrenda e cruenta do seu filho. O que Pilatos fez então? Verso 15: Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar Jesus, entregando-o para a crucificação. Diante do clamor da multidão, o governador romano cede às pressões. Ao invés de fazer o que é certo, como eu disse, ele tem aquela ética situacional, que eu faço o que é conveniente, não o que é certo. Esse homem então comete o grave pecado de honrar mais o ser humano do que a Deus. Ele comete o grave pecado de temer mais os homens do que a Deus. E ele então se mostra como um pecador sem a graça de Deus. Por quê? Uma atitude constante dos pecadores sem a graça de Deus é se preocupar mais com o seu bem-estar do que fazer o que é certo. E é por isso que eles temem os homens. O orgulho deles os faz evitar conflitos, os faz evitar fazer o certo, porque serão certamente pressionados por isso. O orgulho nos faz que preservemos a nós mesmos, alegando que estamos então com medo simplesmente dos homens, mas o centro do temor dos homens não é o que os homens podem fazer em si, mas o que nós não queremos perder diante dos homens. Veja, aquele homem investido de autoridade para punir o mal, como disse Paulo em Romanos 13, do 1 ao 4, para manter a ordem. É isso que os ministros de Deus servem. E eu não estou falando ministros pregadores, mas ministros civis servem. Ele fez tudo o contrário, soltando um homicida, um revolucionário, um inimigo contumaz. Tudo isso por preservar a si mesmo. Alguém que faz o que é conveniente e que não faz o que é certo. Alguém que ama mais os seres humanos do que a Deus. E após mandar soltar Barrabás, ele manda açoitar Jesus, num nítido contraste. E eu gostaria de ler o que os historiadores falam sobre esse açoite romano, porque eu não seria capaz de pregar com exatidão sobre isso. Deixe-me ler aqui o que os historiadores falam sobre esse açoite. Os açoites romanos consistiam de um pedaço de madeira com várias tiras de couro presos a ele, tendo as suas pontas equipadas com pedaços de chumbo, bronze e pedaços afiados de ossos. Os açoites eram aplicados nas costas encurvadas e nuas da vítima. Geralmente 2 homens administravam a punição, com um açoitando a vítima de um lado e o outro açoitando a vítima do outro lado. Algumas vezes o resultado desse açoitamento era tão grave que os sulcos deixados na pele eram tão profundos que chegavam a mostrar as veias e artérias mais profundas, e em casos extremos os ossos e os órgãos internos ficavam à mostra. Foi isso que aconteceu com Jesus nesse momento. Ele foi colocado, escorado no chão, com as suas costas à mostra, e foi lacerado por nós. Muita gente morria nisso. Isso machucou tanto Jesus, que, como nós vamos ver no verso 21, eu vou pregar um versículo só, o verso 21. Simão Cirineu teve que carregar a cruz do nosso Senhor. Mas o que estava acontecendo de fato ali naquele momento? O que Isaías disse: ele foi traspassado pelas nossas transgressões,
moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Além desse açoite, de maneira significativa e muito importante, Marcos usa a palavra entregar para o que Pilatos fez agora. E por que isso é importante? Nós estamos meditando em Marcos e Jesus havia usado este mesmo verbo no original, narrado obviamente, para falar da sua morte, quando ele disse que ele seria entregue nas mãos do homem. O verbo grego paradidomai era usado no sentido de entregar através da ação soberana de Deus. Por isso que Mulholland, um comentarista, diz o seguinte: depois de Pilatos dar a ordem para Jesus ser açoitado, ele o entrega paradidomai para ser crucificado. Sem saber, ele cumpre a predição de Jesus em Marcos 10:33, e sem saber, ele cumpre a profecia de Isaías: Deus entregou o seu servo pelos nossos pecados. Por isso que para nós, apesar de horrendo o que está acontecendo, é um conforto saber que por trás de Pilatos e daquela multidão ensandecida estava o próprio Deus agindo de maneira soberana. Ainda que aqueles homens fossem responsáveis pelos seus pecados, Deus estava agindo pelas mãos de pecadores para cumprir o seu plano eterno a fim de nos salvar. Por isso que Pedro, ao pregar sobre a morte de Jesus, ele usou esse mesmo verbo lá em Atos 2:23, sendo este entregue paradidomai pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Ou seja, o que estava acontecendo ali era o próprio Deus entregando seu Filho como sacrifício perfeito para morrer por nós, ainda que todo mundo estivesse rejeitando Jesus. Qual o resultado disso? Disse Paulo em Romanos 8:1: agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Como viver esse texto? Note a imensa culpa dos judeus na morte de Jesus Cristo. Naquele último momento, os principais sacerdotes e a multidão tiveram oportunidade de arrepender-se, mas porque os seus corações eram malvados, malignos, sem a graça, eles não quiseram. Eles tiveram o direito de escolher Jesus ou Barrabás, mas de maneira fria, deliberada, eles perseveram de maneira obstinada na sua obra injusta e sanguinária. Preferiram um assassino ao príncipe da paz. Isso nos mostra, queridos irmãos, quão terrível é o coração humano sem a graça do Senhor. Nossos corações são capazes das piores coisas sem a graça do nosso Senhor. Ai de nós, se não fosse a operação de Deus no nosso coração. Em segundo lugar, é de admirar a incredulidade desses homens. A cegueira, a loucura, o desvario nunca poderiam ir mais além do que foram aqui. Por isso, tenhamos cuidado de não seguirmos inconscientemente o exemplo dessas pessoas. Nos acautelemos para que não escolhamos Barrabás e rejeitemos o Cristo. Como? O serviço ao pecado e o serviço a Cristo todos os dias estão diante de nós. A amizade do mundo e a amizade de Cristo estão todos os dias diante de nós.
E a pergunta que eu lhe faço é: estamos fazendo a escolha certa? Estamos nos firmando no amigo certo? Essa é uma indagação solene para o seu coração. E feliz é aquele que pode dizer satisfatoriamente: eu escolho muito mais a Jesus do que meus pecados. Terceira aplicação. Talvez você pense: esses judeus são os piores do mundo, pois condenaram Jesus. É verdade que eles estavam ativos na morte de Jesus, mas os romanos também estavam. Jesus foi condenado por todo o mundo. Marcos descreve a cena para mostrar que judeus e romanos estavam ativos na morte de Jesus, para mostrar que todos nós, sem a graça, rejeitamos Jesus, que Jesus é o Salvador rejeitado pelo mundo. Comece a falar do verdadeiro Jesus e você vai ver como ele vai ser rejeitado. Em quarto lugar, talvez você esteja pensando: se eu estivesse lá, eu não faria isso com Jesus. Mas você é realmente diferente dessas pessoas? Você é melhor do que elas quando você escolhe pecar? Lembrando que você escolhe pecar. Nós somos piores. Sabe por que nós somos piores? Elas eram escravas do pecado. Nós crentes não somos mais escravos do pecado. Nós podemos escolher fazer o que é certo, ainda que não 100% das vezes, mas nós escolhemos o que é certo. Quando nós escolhemos o pecado, nós nos mostramos piores do que elas. Então cuidado, o seu pecado é muito mais grave do que o pecado do mundo. Não se engane, acreditando que nós somos melhores do que alguém. A única diferença entre nós e os outros pecadores é que nós somos amados na eternidade. Nós fomos alcançados na graça, no tempo e no espaço. Os nossos olhos foram iluminados para vermos Cristo. Nós fomos regenerados. Nós fomos agraciados com a fé, com arrependimento, com o Espírito Santo, com a justificação, com a santificação e com a adoção. Ou seja, a diferença é graça. Quinto lugar, esse texto nos mostra o plano maligno do diabo em todas as épocas. Qual é o plano maligno do diabo em todas as épocas? Desmerecer a Cristo e a verdadeira religião, tornar o verdadeiro Cristo impopular e a sua religião. É só você abrir hoje a internet e escrever lá no X, que é o antigo Twitter: Jesus odeia pecadores, que é uma verdade bíblica. Eu estou citando Romanos 5,10, estou citando João 3,36, estou citando Malaquias 1:1-3, estou citando textos bíblicos. Deus odeia o pecador sem Jesus. E você vai ver uma enxurrada de textos falando que você é um maluco, de que esse Deus não é um Deus bom. E aí eu provo o meu argumento. A obra de Satanás é desmerecer o Deus da Bíblia e a verdadeira religião. Sexto lugar, como evitar o erro da multidão? Fé, arrependimento e conhecimento sólido das Escrituras. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia para não seguirmos as multidões que são contrárias a Jesus, apesar de gritarem que são cristãs. É só o conhecimento sólido da Bíblia
que vai nos livrar de ser uma multidão ensandecida, ignorante e que não conhece Jesus de fato. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer as doutrinas da Bíblia e não as opiniões dos homens. Conhecer de fato a palavra. 7º lugar, eu não sei se você percebeu, mas essa cena é um símbolo do Evangelho e da nossa salvação. Você percebeu isso? O inocente morreu, o culpado foi solto. A nossa salvação é exatamente isso: o inocente, justo, morrendo pelos injustos. É assim que é a nossa salvação. Nós, os grandes pecadores, somos libertados da ira de Deus, enquanto o grande, justo e inocente morre debaixo da ira de Deus. Então nós temos um emblema aqui em 8º lugar, de como Deus justifica o ímpio. Deus não nos justifica pelo que nós fazemos, Deus justifica pela morte de Jesus. Pessoas que querem se salvar pelo que fazem, estão mortas em delitos e pecados, indo para o inferno. A única maneira bíblica de ser salva é deixar todo orgulho, toda jactância, toda autojustiça para trás e entender: o justo morreu pelos injustos. Em último lugar, querido irmão, aquela morte na cruz era sua, era minha, era isso que a gente merecia e é isso que a gente merece. Você é pecador? Paulo diz: o salário do pecado é morte. Então o que você merece de Deus? Morte. E morte ali não é morte física, é a morte eterna, inferno. Mas graças a Deus por Jesus, que foi isso que Ele sofreu por nós na cruz, o inferno para nos salvar. Diante disso, o que impede você de abraçar esse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Abrace-o pela fé, creia que Ele é o único caminho para a salvação, e invoque-o de verdade como seu Senhor. Peça a Ele para ser o seu Salvador, de coração, e você será salvo. Que Deus nos ajude a fazer isso. Vamos tomar a Santa Ceia, nos alimentar um pouco mais de Jesus. Convido aos irmãos que vão servir a ceia a vir à frente comigo.